Olá, boa noite, uma excelente quarta-feira, um excelente mês de novembro para mim e para você. Para você que já me acompanha, que já conhece esse trabalho, seja bem-vindo. Para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu trabalho é fundamentado em cima do pilar espiritual, do pilar emocional e do pilar comportamental. Nesse mês de novembro, eu vou estar trazendo aqui para você uma mudança de hábito que pode trazer a transformação tão esperada e tão desejada para a sua vida. E eu apliquei essa mudança na minha própria vida 5 anos atrás. Eu estava passando por um momento onde as coisas estavam muito turbulentas, muito bagunçadas mesmo. Eu já vinha de diversas formas, com a minha própria força, tentando organizar essa bagunça. E por mais que eu e o meu esposo nós nos aplicássemos, não arrumava. A vida não arrumava, a coisa não engatava. E foi aí onde veio aquela lembrança, foi trazida ao meu coração, foi trazida à minha mente do poder do louvor e de como aplicar o poder do louvor na minha vida. Então eu comecei a estudar sobre o que é o louvor, porque até então eu frequentava a igreja e na igreja que eu frequentava dizia: agora é a hora do louvor, agora é a hora da pregação. Então na minha cabeça louvor era só naquela hora que vinham as pessoas que cantavam e tocavam instrumentos. E quando eu fui para a palavra de Deus para pesquisar o que era louvor, a minha mente se abriu. E aí, nesse momento, eu resolvi transmitir esse conhecimento para outras pessoas, para que elas também fossem impactadas e tivessem as suas vidas tocadas por esse poder. Então eu abri a minha casa naquele momento e eu fazia reuniões na minha casa e e nessas reuniões eu explicava o poder da ação de graças. Quando tudo está bem, maravilhoso, o poder que é irmos à presença de Deus e reconhecer aquilo que Ele fez por nós na nossa vida. Mas também quando todas as coisas estão embaralhadas, bagunçadas, quando podemos estar mergulhados na dor, no sofrimento, o quão poderoso é ir também à presença de Deus e entregar isso como um sacrifício de louvor. Então eu vou estar falando aqui diversos aspectos do poder do louvor, do poder da gratidão. De fato, louvar é engrandecer aquele que é o maior de todos. E nós fazemos isso com as nossas palavras, nós fazemos isso com o nosso comportamento, nós fazemos isso com as nossas atitudes e nós fazemos isso de forma intencional ou não. Então, eu vou estar trazendo esse conhecimento para que possa também trazer consciência e possa trazer esse poder para a plenitude da sua vida e da sua família. Boa noite, Dona Rosa, seja muito bem-vinda. E então, eu sempre começo com uma oração, vamos orar e em seguida vou entrar nesse tema. E esse tema, ele é bem amplo, você pode ficar muito à vontade para já ir fazendo perguntas ou para já ir também participando e colocando aí as suas próprias experiências e as suas próprias pedidos de oração ou pedidos de agradecimento. Então, vamos orar. Querido e amado Deus, esse é mais um dia que o Senhor nos dá a graça de estarmos vivas e de estarmos aqui conectadas uns com os outros através desse Instagram, através desse instrumento que o Senhor permitiu que o homem descobrisse e colocasse aqui ao nosso favor, para o nosso uso, para o nosso bem-estar. Obrigada porque nesse momento de pandemia ele tem se revelado um instrumento maravilhoso e tem nos conectado.
Podemos estar cada um nas nossas casas e ao mesmo tempo estar uma conectada com a outra, conectada com as nossas emoções, com as nossas intenções e conectadas contigo, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que a tua palavra nesta noite venha agindo com poder, com transformação, com cura, com salvação. Que a tua palavra possa trazer a revelação que nós estamos precisando para as nossas vidas, para esse momento que estamos vivendo, em nome de Jesus. E para falar sobre o poder do louvor, eu quero trazer um pouco da história de Abraão. Abraão, ele é considerado pela própria Bíblia, isso está escrito no livro de Hebreus, como o pai da fé. Depois que ele viveu a vida inteira, analisaram a vida dele e pegaram o que Deus falou a respeito de Abraão e colocaram lá e deixaram registrado para nós como o pai da fé. E nós precisamos então entender como é a vida de uma pessoa que representa o primeiro pai. O pai da fé significa o primeiro de todos que exerceu fé, que viveu em fé, que teve um dia após o outro ali experimentando todas as dificuldades do local onde ele morava, da região onde ele morava, da época onde ele morava, do povo onde ele estava ali inserido, mas também experimentando viver a presença de Deus no meio disso tudo. E por que ele foi chamado como o pai da fé? O que é que esse homem tem de tão especial? Então nós precisamos compreender que o que ele tem de mais especial de todos é que ele foi escolhido por Deus. Ele era um homem tão humano quanto eu e você. Um homem que ao longo da história dele, se você ler direitinho e está registrado no livro de Gênesis, em vários capítulos, a história dele com a esposa, a história dele com as pessoas que moravam com ele, a história dele com os filhos, essa convivência toda está relatada em vários aspectos. Você vai ver que é um homem tão comum quanto eu e você. Um homem que teve os seus desafios, mas a diferença é que ele, assim como eu e você, tivemos a oportunidade de ser chamados por Deus, de começar uma convivência com Deus, e ele agarrou essa convivência. Ele não deixou mais essa convivência ir embora, e ele usava dessa intimidade, desse relacionamento com Deus em cada instância de sua vida. Se foi no trabalho, se era nos investimentos, se era nas viagens, em tudo ele usava. E o relacionamento dele com Deus começa quando Deus próprio o chama. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, o versículo fala o seguinte: ora, o Senhor Deus, o próprio Deus, falou para Abraão o seguinte: sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes, saia da casa do seu pai, e eu quero que você vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, e você vai ser uma bênção. Eu abençoarei a todas as pessoas que te abençoarem, mas também eu amaldiçoarei a todas as pessoas que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nessa frase, nesse momento, Deus está fazendo um chamado, uma convocação para Abraão. E é uma convocação desafiadora. Numa época onde não havia internet, numa época onde não havia telefone, numa época onde não havia mapas, onde não havia tecnologia, onde não havia livros escritos, Deus fala para ele simplesmente sair da terra dele. A terra de Abraão era a terra onde ele tinha nascido, a terra onde ele tinha crescido, ali aquele povo que ele conhecia, aqueles costumes que ele conhecia. Deus está dizendo que é para ele simplesmente sair e abandonar tudo aquilo, para ele abandonar. Inclusive, Deus é detalhista,
todos os seus parentes, e inclusive a casa do pai, porque o nosso maior vínculo é sempre com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, o chamado era tão profundo e exigia tanto de Abraão que Deus foi detalhista a ponto de não deixar dúvida para Abraão, que era para ele deixar inclusive o pai. E ele era para seguir, Deus não deu um endereço. Como hoje a gente quer fazer uma viagem, vai no Google, vai numa agência de turismo e a gente já tem um endereço. Eu quero ir para Paris, eu quero ir para... Vou pegar a viagem de Priscila e Luísa agora. Eu quero ir para Jericoacoara e já compra uma passagem específica. Não, Deus não deu um endereço. Deus falou que era para ele largar aquilo que era conhecido, largar aquilo que era zona de conforto, largar aquilo que era simplesmente todo o ambiente que ele tinha ali sido criado, gerado e que tinha inclusive montado família, era para ele deixar aquilo para trás e sair no escuro para um lugar que Deus ainda ia falar, para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Então ele ia simplesmente arrumar as malas, arrumar ali a esposa, convencer a esposa. Ele tinha funcionários que trabalhavam para ele, mandar os funcionários arrumar tudo, arrumar os animais, arrumar toda a bagagem para viajar num lugar onde não tinha estradas. Viajavam acampando e era para ele fazer isso sim, acampar e seguir o que Deus ainda ia falar, para a direção que Deus ainda ia dar. Mas Deus dá uma promessa muito poderosa em seguida. Deus fala que vai fazer dele uma grande nação. Ou seja, vai sair ele e a esposa e os empregados. E Deus vai fazer desse casal, que era apenas um casal, apenas uma família, Deus já diz que vai fazer uma nação. E Deus fala para ele que vai abençoar ele e que vai engrandecer o nome dele. Ou seja, engrandecer o nome significa tornar ele famoso. Deus é quem ia tornar Abraão famoso. E Deus ia fazer que aonde Abraão passasse, Abraão ia abençoar pessoas, abençoar lugares, abençoar tudo. Abraão ia ser um abençoador. E para todos que abençoassem Abraão, Deus também ia abençoar essas pessoas. Mas também todos que fossem mesquinhos, maus, solvinas, praguejantes e amaldiçoassem a Abraão, era Deus que ia prover que algo acontecesse na vida deles. Ou seja, Deus ia proteger todos que protegessem Abraão e Deus ia punir todos que de alguma forma prejudicassem Abraão. E quando Deus fala Abraão, é Abraão e toda a sua família e todos que estão debaixo da proteção de Abraão. E aí Deus fala que em Abraão, a partir de Abraão, todas as famílias da terra serão famílias benditas. Então nós precisamos ter muito ouvido a todo o trecho bíblico que fala no nome de Abraão. Porque hoje nós somos todas essas famílias da terra. Todos hoje que formam uma família, seja um casal com filhos, seja um casal com filhos e netos e bisnetos, famílias hoje, todos estão ainda debaixo dessa promessa. Em Abraão é que nós somos benditos. E isso foi no início da caminhada de Abraão. E Abraão prontamente, esse encontro foi tão forte com Deus, que Abraão simplesmente reúne sua esposa, reúne seus empregados, dá as diretrizes, dá as ordenanças, e eles saem ali do meio daquela terra onde ele tinha nascido, onde ele tinha crescido. Mas tem uma coisa que Abraão, ele não cumpre. Ele não consegue resistir. Deus falou que era para ele sair do meio dos parentes dele, sair inclusive do meio do pai e da mãe. Abraão leva com ele o pai. E Abraão leva também com ele um sobrinho chamado Ló. Então eles começam a jornada com uma obediência parcial de Abraão. Abraão faz o que Deus falou, que é deixar aquela terra para trás. Mas Abraão não conseguiu deixar o pai para trás. Abraão trouxe o pai junto.
Ele acreditava que apenas saindo da terra já estava suficiente. Ele traz o pai junto e ele traz esse sobrinho dele, que é Ló, que também era um homem casado, que tinha família, que tinha empregados. E eles começam a jornada deles. E essa jornada, ela é uma jornada interessantérrima. Interessante para a gente conhecer a vida de Abraão, interessante para a gente conhecer os dilemas que Abraão precisa passar. Ele era um homem que estava acreditando no chamado de Deus, mas ele é igual a mim e a você. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente entende em parte o que Deus está falando e a gente acredita que está obedecendo integralmente e algumas vezes nós estamos obedecendo pela metade. Então, na primeira parte da história de Abraão, está ele com o pai e está ele com o sobrinho e eles acampam em outra cidade lá na frente. E eles ficam morando ali, aguardando quais vão ser as diretrizes de Deus. Enquanto Deus não dá a próxima diretriz, ele permanece na obediência do que ele está entendendo. E nessa permanência, nesse lugar, nessa cidade, o pai dele vem a falecer. O pai dele fica idoso e vem a falecer. Quando o pai dele falece, aí Deus dá a próxima diretriz. E agora sim, Abraão está obedecendo, porque está deixando para trás o pai, já que não tinha mais jeito de carregar o pai, que o pai tinha falecido. Então o pai é sepultado e Abraão continua a sua trajetória. Então Abraão vai tendo inúmeros processos que ele vai sendo ali treinado. A vida de Abraão, ela vai desenvolvendo, vai crescendo, vai amadurecendo e ele vai crescendo em fé, mas também crescendo em prosperidade e também crescendo em desafios. Ele vai encontrando com povos e com culturas diferentes da dele, com pessoas que acreditam em Deus e adoram outros deuses. A adoração é diferente, mas uma característica Abraão, ele tinha aprendido que era para ele adorar um único Deus. Então ele aqui e ali parava tudo, parava a jornada, parava a viagem e ele edificava um altar. Ele construía um altar e nesse altar ele fazia várias ofertas de agradecimento a Deus, ofertas de paz, ofertas onde engrandecia a Deus. E Abraão aprendeu, aí é onde está o cerne da questão, que Abraão não era perfeito. Ele sabia que ele não era perfeito. E ele também sabia que era Deus que era perfeito. Então ele aprendeu quando ele estava todo certo, oferecer essas ofertas a Deus. Mas também quando ele estava todo errado, todo bagunçado, quando ele tinha pisado feio na bola, ele também construía esses altares. E ele oferecia gratidão a Deus, a ação de graça a Deus. Então, ao longo do livro de Gênesis e em todos os capítulos que está narrando a história da vida de Abraão, tem pelo menos 12 vezes onde ele para tudo para construir o altar. Ele não fazia a adoração de qualquer forma. Tinha um modelo mental que ele tinha ele tinha planejado, ele tinha aceitado como que aquele fosse o modelo. Então ele parava tudo para fazer aquele altar daquela forma, para oferecer todo aquele ritual onde ali ele juntava a família, ele juntava todos os funcionários, eles comiam junto, eles engrandeciam a Deus junto, eles compartilhavam histórias do que Deus já tinha feito por ele, eles compartilhavam agradecimentos e todos ali celebravam louvor a Deus. Então é muito interessante entendermos que mesmo nas vezes onde ele vacilou, onde ele fracassou, ele continuou parando para fazer esses altares. E Ana Cláudia, Abraão fracassou? Sim, minha gente, Abraão fracassou algumas vezes. Teve um momento, logo quando ele sai para essa jornada no deserto, em estradas e caminhos que ele não conhecia, terras que ele não conhecia, mas ele ouvia falar e ele sabia que aqueles povos por onde ele ia passar e atravessar eram povos de um tratar diferente, uma cultura diferente. E a cultura daqueles povos, eles se apropriavam do que eles gostavam. Então, se eles olhassem para uma mulher e achassem ela muito bonita, e o rei daquela região quisesse
contrair matrimônio com aquela mulher, simplesmente não importava se aquela era uma mulher casada. Eles matavam o marido da mulher para que ela se tornasse uma viúva, aguardavam o tempo do luto e aí eles adquiriam as núpcias com aquela mulher. Então, sabendo desse rumor, sabendo dessa cultura, um dos grandes fracassos que está relatado na Bíblia é que Abraão já faz um pacto com a sua esposa. E o pacto que ele faz com Sara, que era uma mulher lindíssima, que chamava muita atenção, e ele sabia disso, é que se em algum momento, em alguma região, perguntassem para ela se ela era uma mulher casada, e ela ia dizer que ela não era casada. E se perguntassem para ela, então quem é Abraão na vida dela, ela ia dizer que Abraão era o irmão dela e não o marido dela. Porque olha o que ele estava fazendo. Ele simplesmente estava agindo em medo. Ele estava aterrorizado para se aquele rei poderoso, dono da região, se encantasse com a beleza da esposa dele e quisesse matar ele para casar com ela. Ele preferia que o rei casasse com ela, ele estando vivo, deixando ele vivo. E aí Abraão faz esse pacto e Sara, uma mulher temente a Deus, mas também uma esposa que amava o seu marido e não queria ver ele morto, concorda com ele. E assim como acontece na maioria da vida nossa, quando nós temos um grande medo de algo, parece que esse nosso medo atrai esse algo para nós. Em alguma do caminho que ele está passando, da jornada onde ele está trilhando, ele encontra com um rei muito poderoso, um rei riquíssimo, uma região riquíssima. Esse rei recebe Abraão e toda a caravana muito bem, dá um lugar para ele fazer o acampamento dele, oferece água para os animais, oferece proteção. Mas quando o rei bate o olho em Sara, fica encantado. E a primeira pergunta que faz a Sara é: o que é que Abraão é seu? E ela fala: ele é meu irmão, conforme eles tinham combinado. Então o rei a convida para fazer parte do seu palácio, e no palácio começa os preparativos para as núpcias. Nesse momento onde ia ser um momento crucial, porque Sara era uma mulher casada e ia contrair núpcias, apesar do rei ser poderoso, ser o rei daquela região, ser o rei bam, 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 ela não queria contrair núpcias com outro homem, ela já tinha o marido dela, que era Abraão, e a quem ela amava. Então eu acredito que é nesse momento Sara passa dia e noite orando e clamando a Deus uma providência. E de certa forma eu acredito que Abraão fez a mesma coisa. Porque eu estou dizendo o tempo inteiro eu acredito? Porque o texto bíblico não mostra eles fazendo isso. O texto bíblico mostra o que vai acontecer. Uma certa noite, já perto do momento das núpcias, essa certa noite o rei vai dormir e ele ali sonha. E no sonho Deus está falando com aquele rei e está avisando ao rei que Sara não é uma mulher livre, que Sara é uma mulher casada e que é para ele honrar Sara, é para ele honrar Abraão, é para ele honrar todo aquele povo. Não é para ele matar Abraão. E aí o rei acorda do sonho impactado. O sonho foi tão vívido, foi tão intenso, que o rei acorda com um temor incrível da parte de Deus. E assim como Deus fala para o rei fazer, o rei faz. Mas antes de abençoar Abraão, de honrar o povo e de botar eles para fora do reinado, o rei dá uma dura em Abraão. Ele fala: como você casaram com uma mulher dessa? Não diz que é casado com ela. Você ia deixar eu cometer um pecado contra Deus. Então Abraão leva uma dura de um rei que nem adorava o próprio Deus. Mas o rei dá livre acesso e deixa Abraão passar para o próximo destino. E por causa da intervenção divina,
Sara é protegida e Abraão e todos eles são protegidos e eles passam com vida. E se essa lição não fosse suficiente para a vida de Abraão, eles continuam a jornada, acontecem várias outras coisas, mas em outro lugar, um novo rei também se encanta novamente por Sara. E na hora que esse rei se encanta por Sara, mais uma vez ela fala o que tinha prometido, que Abraão era apenas o irmão dela. E mais uma vez ela é levada para o palácio para ser preparada a núpcias. E sem dúvida alguma, da mesma forma que ela entrou em contato com Deus, ela entra de novo orando dia e noite sem cessar. E eu acredito que Abraão e todos estavam da mesma forma. E mais uma vez Deus precisa intervir. Porque falta a Abraão a coragem, falta a Abraão saber o que fazer. Eu não estou aqui para julgar Abraão, porque eu não vivi essa época, eu não sei como ele estava sentindo, eu não sei como era o terror de estar inserido numa dilemática desse tamanho. A gente só sabe o que estava escrito, e o que estava escrito é que, mais uma vez, é Deus que livra. E dessa vez Deus não apenas livra, como manda o rei indenizar Sara, porque o que foi feito com ela era algo que agredia a moral dela. Então aquele rei não só dá o salvo-conduto para eles passarem para o próximo território, como tem que indenizar Sara financeiramente por todo, vamos dizer, a vergonha que ela passou por ter passado aqueles dias no palácio e por tudo que podiam ter pensado mal a respeito dela. Então, nós vemos aí, só nesse momento, só nesse relato, assim, duas falhas humanas grandes da parte de Abraão, que ele não conseguiu proteger a própria esposa, não da maneira que ele acreditava. Ele não acreditava que ele era capaz, foi por isso que ele não conseguiu. Mas nós vemos aí a intervenção de Deus na vida dele. E aí eles continuam. E Deus prometeu, na promessa que eu li, que ia fazer de Abraão uma grande nação. E os anos vão passando. E Abraão e Sara, eles continuam sendo esse casal, um fiel ao outro, ambos fiel a Deus, criando ali toda uma atmosfera. Os bens dele foram aumentando, ele ficou muito, muito próspero. Os animais dele procriavam, e aonde ele passava, ele era conhecido como um homem muito abastado, muito rico. Chegou num ponto que o rebanho de Abraão era tão enorme, que o rebanho do seu sobrinho Ló, que ele tinha trazido com ele, era tão grande também, que os rebanhos não mais comportavam em viver junto, porque os pastos onde ele estava não era suficiente para os rebanhos. E aí há uma proposta da parte do sobrinho para eles se separarem. E Abraão é um homem de tamanha fé, que apesar de ter sido Abraão que trouxe Ló, Ló enriqueceu porque Deus estava abençoando Abraão, e a bênção que recaía sobre Abraão transbordava sobre a vida de Ló. Mas Abraão diz para Ló: escolha você para onde você quer ir. E Ló olha assim as terras que estão ao seu redor e escolhe pela vista. Ele escolhe aquilo que parecia ser o mais fácil, aquilo que parecia ser o mais rico, aquilo que parecia ser o mais pronto. E Ló diz: nós vamos para essa região aqui. E Abraão diz prontamente: vá para essa região aqui que eu vou ficar com as montanhas. Então, eu e você não somos da geração que cria gado, nem que cria rebanho, mas criar rebanho e gado é mais fácil numa planície do que numa montanha. Mas Abraão não acha que ele tem o direito de tirar a escolha de Ló. Então ele acredita, já experimentou tanto a proteção de Deus, mesmo quando ele fazia besteira, que ele diz: vai ser na montanha mesmo onde Deus vai me abençoar. Vai ser no mais difícil, vai ser onde for, não importa para onde eu for. Não importa o lugar, importa que a bênção está em mim, dentro de mim. E ela me acompanha, ela acompanha o meu rebanho, ela acompanha os meus servos, e aonde eu for, ela vai estar comigo. Nesse momento, a fé de Abraão já tinha crescido a esse ponto. E eles se separam dessa forma. E aquilo que parecia bem fácil para Ló
foi lá que foi a perdição de Ló, de certa forma. Porque é para onde Ló vai procurando essa facilidade, que chega numa cidade e ali ele monta a sua residência, cria sua mulher, seus filhos e seu rebanho e fica ali morando. E é nessa cidade, que é a cidade de Sodoma e Gomorra, que lá na frente vai vir o juízo de Deus. Mas voltando aqui para Abraão. A fé de Abraão vai crescendo com as experiências que ele vai tendo no dia a dia com Deus. E ele continua sendo esse homem. Só que o tempo vai passando e ele vê todos os rebanhos procriando. Ele vê os seus servos tendo filhos e mais filhos. Mas o filho tão esperado, ou os filhos tão esperados, porque Deus prometeu que era através dele e de Sara que ia vir uma grande nação, não vem para ele. E os anos vão passando, e eles intervêm nesse processo. Eles começam a olhar como é que as nações vizinhas estão fazendo, como as pessoas da outra fé resolvem a coisa. E ele começa a achar que aquele remédio que os outros dão para fazer a geração ter uma descendência pode servir para eles. Então tinham duas maneiras que os povos ao seu redor faziam quando eles não tinham filhos. Ou eles simplesmente adotavam o empregado mais velho de todos, o empregado de mais confiança. Eles adotavam o filho desse empregado como se fosse filho deles, e aí eles transferiam os bens, transferiam os nomes e transferiam a descendência para o filho desse homem, que passaria a ser o filho deles. Ou fazia algo bem mais diferente, que hoje, na minha concepção e na sua, vai ser até complicado da gente engolir. Mas eles simplesmente pegavam uma das servas e o Senhor deitava com a serva e com ela ele tinha relações sexuais com o intuito de procriar, com o intuito de ter realmente um filho, para a partir daquele filho transferir todo o poderio, toda a herança. Mas a gente precisa entender que não é apenas a herança econômica, é o nome e é também a herança espiritual. Então, num primeiro momento, Abraão acredita que esperou tempo demais e começa a conversar com Sara em pegar o filho do empregado, que era o empregado favorito deles. Eu não estou lembrado o nome dele no momento, mas está lá registrado na Bíblia. E Deus escuta essa conversa e Deus intervém. Deus tem uma conversa, chama Abraão para um canto e reafirma: Abraão, lá atrás eu te prometi que de ti viria uma grande nação. Não é dessa forma, não é através do teu funcionário mais antigo. Aguarde, eu vou lhe dar aquilo que eu prometi. E Abraão e Sara então aguardam mais um tempo, aguardam. Mas Abraão era feito de carne e osso, feito eu e você. E o tempo vai passando, as coisas não acontecem como ele e como ela estão esperando. E dessa vez é Sara que começa a maquinar. Ela começa a pensar em maquinar, e é ela que chega então para Abraão e diz: Abraão, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a minha escrava aqui, ela se chama H, você sabe, ela está comigo já há muitos anos, eu confio plenamente nela, vou lhe ceder ela por uma noite para você, através dela, fabricar aí o nosso herdeiro, vai ser o nosso herdeiro. Abraão tinha ouvido a promessa direto de Deus. Mas Sara era, depois de Deus, a pessoa na terra que Abraão mais amava e que Abraão mais escutava. E aí ele termina cedendo a esse conselho de Sara. E nessa tal noite ele realmente se deita com H. H engravida. E a escrava, que era super fiel a Sara, quando começa a ver ali a sua barriga crescendo, quando começa a ver o tratamento que mudou, porque agora ela parou de ser apenas uma escrava e ela era a portadora do herdeiro da promessa. Ela era agora, vamos dizer, a mulher mais importante de todo o acampamento. Então ela começa a ter uma mudança de comportamento. Ela começa a ficar arrogante, soberba.
E aquilo começa a incomodar, ainda na gravidez, a própria Sara, a autora da ideia. Sara fica incomodada e aí Sara tem uns perrengues com H e Sara bota H no lugar dela. E H, num determinado dia lá, muito angustiada, resolve que não vai ficar aguentando mais a pressão de ser a serva de sua senhora. E ela foge para o deserto. Foge, encontra um poço, senta nesse poço e adormece. E quando ela adormece, o próprio Deus vem em sonho para ela e fala com ela: H, você vai voltar e vai sim obedecer a sua senhora. Tudo que a sua senhora quiser, você vai fazer. Você vai ser obediente a Sara, sim. E sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou cuidar do seu filho. Volte. E aí, baseado nessa promessa e baseado nesse encontro com Deus, H volta para o acampamento deles e H tem o filho e o bebê nasce. Abraão fica muito feliz. Abraão agora é pai. E esse bebê se chama Ismael. Esse bebê é a origem de todos os descendentes islâmicos. Então, Ismael, o filho de H, é a origem de todos os descendentes islâmicos, fruto da ideia de Sara, que não conseguiu ficar quieta e aguardar a providência de Deus no tempo de Deus. O que é que acontece? Os anos vão passando, o menino é muito esperto, ele vai crescendo, o amor de Abraão por ele é enorme, os olhos de Sara não conseguem mais suportar todo aquele relacionamento e não conseguem suportar a dor dela não ser mãe. Se tudo isso não bastasse, H continua, volta a ficar rebelde, volta a incomodar. E um belo dia, Sara está por aqui, e aí Sara vai e tem uma DR com Abraão. Bota Abraão no canto da parede e diz: chega, a ideia foi minha, mas maldito o dia que eu tive essa ideia. E eu não aguento mais essa situação. Você vai mandar esse menino embora, vai mandar essa escrava embora. Eles não vão mais morar com a gente. Eu me arrependo profundamente do dia que eu tive essa ideia. E você vai se livrar deles, porque eu não aguento mais olhar para eles. Não é bem com essas palavras, não. Eu estou dando as minhas palavras no quente que ela teve lá com o marido dela. Ela falava de forma respeitosa, mas ela exigiu isso de Abraão. Abraão fica enlouquecido, sem saber o que fazer, e ele foi fazer o que ele aprendeu, foi falar com Deus. E quando ele vai falar com Deus, Deus realmente fala para ele: você vai fazer o que sua mulher está dizendo, porque realmente esse não é o filho da promessa, esse foi o filho da desobediência de vocês dois. Não se preocupe, eu vou cuidar do menino, eu vou cuidar de H, não se preocupe. Pode mandar eles embora, que eu vou cuidar deles e nada de mal vai acontecer com eles. E você vai mandar eles embora sem peso no coração. E é assim que Abraão consegue fazer o que a esposa Sara estava querendo. E mais uma vez eles aí se metem numa grande confusão. E tudo isso eu estou contando para que a gente entenda que ele, tanto Abraão como Sara, eram de carne e osso. Por mais fé, por mais caminhar com Deus, as situações mudam, o aperto vem e eles terminavam cedendo a o que eles achavam que era certo e não ao que Deus tinha falado. O tempo passa, eles continuam ali oferecendo sacrifícios de ação de graça a Deus e de louvor. E finalmente, em um determinado ano, Deus vem ao encontro deles, recebe essa ação de graças e Deus fala: pronto, Abraão, o tempo agora se cumpriu. A descendência que eu prometi a você está para vir. E tudo vai acontecer como eu falei. Só que quando Deus fala isso, Sara está ouvindo. E Sara ri. Mas é um riso de incredulidade. Deus escuta ela rindo. E Deus fala: por que você está rindo, mulher? Tipo, por que você está zombando? E simplesmente ela estava rindo sem acreditar. Rindo incrédula. Porque os dois já estavam muito velhos. Já tinha passado o tempo dela de ser mãe, já tinha passado o tempo dele de ser pai.
porque para ela a menstruação já tinha se acabado, ela já tinha mais de 100 anos. É por isso que ela estava rindo. Mas Deus diz, pode aguardar, que vai se cumprir. E assim como Deus falou, realmente em 1 ano tudo acontece. E Sara, na sua velhice, o útero é regenerado, os hormônios são ali recolocados. E ela, no seu ventre, gera o seu filho chamado Isaac. Então, Isaac, que significa sorriso, em homenagem ao sorriso de Sara de incredulidade, veio para cumprir a promessa de Deus, no tempo de Deus, quando nada parecia que ia realmente acontecer. Mas, de fato, ia acontecer quando Deus quisesse, no tempo certo, na hora certa. E é a partir de Isaac, que mais na frente tem o seu nome trocado pelo próprio Deus para Israel, que a nação inteira de Israel hoje, ela é chamada, e é a partir dessa descendência de Abraão e dessa descendência de Sara que todas as famílias da terra são abençoadas. Então nós que somos as famílias da terra, nós precisamos olhar para Abraão como o pai da fé, porque no livro de Hebreus ele é chamado como o pai da fé. Em Hebreus, no versículo 17 fala, pela fé, lá na frente, Abraão, ele ganhou o título de pai da fé, porque depois dele oferecer vários sacrifícios de louvor a Deus, o filho dele estava crescendo, o filho estava desabrochando, ele estava feliz da vida, a herança estava tudo perfeito na vida. E quando estava tudo perfeito, Deus tem um encontro com ele e fala, agora esse filho que você esperou tanto tempo e que eu lhe dei como você quis, eu quero ele para mim. E Deus pede ele como uma oferta. E Abraão não fala para Sara, mas manda arrumar o menino, manda arrumar os animais, os empregados e sai para construir um altar longe. Por que Abraão não constrói na frente de Sara? Porque Abraão sabe que Sara não ia compreender e não ia realizar até o fim. E Abraão já tinha aprendido que tudo que Deus pede, nós precisamos entregar. Então ele sai com o filho. E quando chega o lugar certo, ele deixa os empregados e ele segue só com o filho e com a faca, que era a faca que ele ia realizar o sacrifício. O sacrifício ia ser matar o filho. E ele vai, e ele começa, e o filho já tinha visto Abraão construir várias vezes o altar. O filho sabia que precisava do fogo, que precisava da lenha, mas que precisava também do cordeiro e dos animais para sacrificar. E o filho está ali ajudando o pai a construir o altar, a construir o lugar de preparar a lenha, quando o filho olha ao redor e fala, mas pai, cadê o animal para o sacrifício? E em fé, Abraão responde, Deus proverá. Mas Abraão sabia que o animal não era o animal, era o próprio filho, que mais na frente ele iria deitar ali no altar e ia realizar o sacrifício. Mas ele responde, Deus proverá, porque ele confiava plenamente no que Deus estava falando. Tinham sido anos caminhando com Deus, tinham sido várias as provações e várias as vezes que Abraão tinha tido a oportunidade de ver o caráter de Deus. E Abraão confiava que ainda que Abraão precisasse matar aquela criança de alguma forma, ou Deus ia ressuscitar a criança, ou Deus ia prover para eles o conforto necessário para passar pelo aquilo tudo. Dessa forma, por isso que ele responde, Deus proverá. E Abraão vai, e quando Abraão já está deitando o menino no altar, que já está providenciando levantar o cutelo para o sacrifício, é o menino que vai, pai, olha ali o animal. E Deus fala exatamente, tá bom, Abraão, eu já vi que você realmente teve a sua fé mais do que provada. Pode pegar o animal, tira o teu filho, sacrifica o animal. Então esse versículo, ele fala disso. Pela fé, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho Isaac, quando Deus quis provar a sua fé e a sua obediência. É verdade, ele tomou o seu único filho, que era o cumprimento da promessa de Deus, para o oferecer em sacrifício. Então,
todas as vezes que nas nossas vidas algo nos é pedido da parte de Deus, nós podemos entrar num embate, num dilema, ou nós podemos aprender com essa história de Abraão a pegar aquilo que nos é muito precioso e, como Abraão fez, armar um altar para Deus e entregar nesse altar, reconhecendo que Deus é o Senhor que vai prover. Se o Senhor for ressuscitar essa oferta e me devolver ela, eu vou cuidar dela da melhor forma, sabendo que nunca ela foi minha, ela sempre foi sua. Se o Senhor vai levar ela para o Senhor e eu vou lhe entregar e eu vou ser grato pelos anos que eu pude conviver com essa pessoa, com essa oferta, pelos anos que eu usufruí dela. Então é com esse aprendizado que eu quero encerrar esse dia de hoje, entendendo que quando nós entendemos que tudo que nós temos, seja material, seja físico, seja pessoas, seja financeiro, absolutamente tudo que nós temos, a nossa saúde, os alimentos, tudo que nós temos, se chegou às nossas mãos, é porque Deus colocou nas nossas mãos. E se de alguma forma Deus está pedindo isso, cabe a nós aprender com Abraão, armar o altar e reconhecer Deus é teu mesmo. Então, se o Senhor vai levar, traz o conforto para o meu coração. Se o Senhor vai ressuscitar e vai me dar de volta para eu criar, me ajuda a criar, entendendo todos os dias que nunca é meu, que eu sou o seu mordomo, que eu estou aqui para ser o seu representante, para cuidar da melhor forma, para cuidar da melhor maneira. Me ajuda a desapegar. Algumas pessoas, elas entram num embate e elas não conseguem desapegar. E elas começam a achar que Deus foi injusto, que Deus as abandonou. E eu conheço alguns casos assim. Quando eu tinha 17 anos, eu fui intercambista. E numa das casas onde eu morei, a minha mãe de lá, ela tinha uma fé em Deus enorme. Até o dia que uma de suas filhas adoeceu, uma doença na garganta. E ela falou muitas vezes para Deus curar essa filha dela. E Deus, da maneira de Deus, curou. Deus levou essa menina para morar com ele. E ela não aceitou o que Deus fez. Ela não conseguiu entregar no altar aquilo. E quando eu cheguei lá para morar, já faziam vários anos de que isso tinha acontecido. Ela não conseguia mais falar com Deus. Ela se recusava a acreditar naquele Deus, porque ela queria um Deus à imagem e semelhança que ela tinha esculpido, e não um Deus que é o dono do universo e que escreve a história, e que ele é que é soberano sobre a história, e que somos nós que precisamos encurvar as nossas cabeças, encurvar as nossas vontades, encurvar os nossos corações, encurvar o nosso entendimento para abrir mão deles. E ao abrir mão do nosso entendimento, das nossas vontades, poder receber de Deus revelação, poder receber de Deus o conforto, poder receber de Deus a graça que nós precisamos para viver a vida como Ele planejou para a gente. Então, se de alguma maneira Ele levou o filho dessa minha mãe, que eu chamava ela de minha mãe, para morar com ele, ele tinha os motivos, e foram os melhores motivos, mas essa minha mãe, ela nunca conseguiu até o dia de hoje compreender isso, e o coração dela ficou fechado. Então esse é um exemplo que eu estou dando, porque é uma opção que nós vamos fazer, fechar o nosso coração ou abrir mão daquilo que nos é mais precioso, porque acreditamos que alguém que é maior do que nós, superior a nós, que ama mais do que nós, que sabe o que está fazendo, que sabe por que está fazendo, vai cuidar do que era precioso para nós, melhor ainda, e vai cuidar
do que precisa ser cuidado em nós, para que sare, para que encontre paz, para que encontre graça, para que encontre favor e que possa voltar a encontrar alegria e rumo e direção na vida que ainda vamos viver. Então, não é tudo que nós desejamos que vai acontecer como nós desejamos, mas tudo que Deus planeja para nós é o melhor. No Pai Nosso diz para ser feita a vontade de Deus. E é assim que nós precisamos consagrar as nossas vidas, aprender com Abraão. Nós vamos ser inúmeras vezes falhos, inúmeras vezes nós vamos cometer erro, mas o grande segredo é construir altar de adoração a Deus, no meio do erro, depois do erro, no meio da fornalha, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de algo que não estamos compreendendo. Construir o altar e entregar isso que está machucando tanto nas mãos daquele que sabe o que fazer com isso. Se é um problema, se é uma dor, se é uma luta, se é algo que nós não estamos sabendo lidar, Ele sabe lidar. E o que falta em nós é entregarmos com um coração agradecido, com um coração cheio de gratidão. E reconhecer que nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos confiar que Ele sabe tudo. Quando nós aprendemos a confiar, nós vamos aprender a ter paz. E só se aprende a confiar exercitando. Tudo que Abraão foi aprendendo ao longo da vida dele foi exercitando. Ele precisou passar por inúmeras provações, inúmeras histórias para chegar a ser o pai da fé. Comigo e com você não vai ser diferente. Mas uma coisa Deus prometeu para nós através da promessa de Abraão. A bênção está dentro de nós. E os altares nós vamos construir aonde nós desejarmos. É no nosso quarto, é na nossa sala, é no nosso apartamento. Algumas vezes o altar de adoração vai ser um lugar onde ninguém pode ver a nossa dor. Pode ser num cantinho, no banheiro. Algumas vezes vai ser um altar público, nós vamos numa igreja, nós vamos num lugar onde nós consideramos um solo sagrado. E ali nós vamos entregar esse motivo, esse objeto que está trazendo toda essa aflição ao nosso coração. Então, nesse dia de hoje, eu quero orar por mim e por você, para que nós possamos pegar aquilo hoje que é o nosso maior motivo de angústia, de dor, de sofrimento, e que possamos estender no altar de ações de graças a Deus, um altar de gratidão. Gratidão não porque está doendo, mas gratidão porque nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós, que Ele está cuidando do que nos cerca, que Ele está cuidando do que nos aflige, que o que quer que seja a decisão dele vai ser a melhor decisão para nós e para todos os que estão ao nosso redor e para todos que estão envolvidos no processo, porque nunca um processo é só de uma pessoa. Esse processo normalmente é da família e é das pessoas que estão ao redor. Então nós vamos orar, tá? Se você tem uma causa na justiça, se você tem uma causa que está te trazendo sofrimento, pega essa causa, como se você estivesse pegando ela na sua mão e entrega profeticamente aí na tua casa a Deus, enquanto eu estou orando. E vai pensando em tudo que tem te trazido, vai simplesmente entregando com as tuas palavras. Deus não está atrás de palavras bonitas, Deus está atrás de uma entrega verdadeira. E uma entrega a gente faz a quem nós podemos confiar. Então, querido e amado Deus, esse é o momento onde nós precisamos da tua presença. Senhor, visita cada lar aqui, visita cada pessoa que está aqui. Visita, Senhor, cada caos que possa estar trazendo angústia, dor, sofrimento. Senhor, causas nas justiças. Senhor, causas de injustiça que podem nem estar na justiça, mas que são de injustiças. Senhor, problemas, seja o que for, aquilo que vem nos massacrando, que nesse momento, Deus, que o Senhor possa vir até nós e nos ajudar a construir esse altar
esse altar onde nele nós estaremos depositando para o Senhor essa causa. Ó Deus, nós queremos colocar aqui todos os que estão envolvidos, Senhor, que todas as palavras que foram faladas, que nos magoaram, que tudo que está sendo levantado, que todo levante falso, ó Deus, que todo processo que pode estar nos aprisionando nesse momento, que nós possamos simplesmente entregar nas tuas mãos, que julga retamente. O teu trono é firmado em cima de justiça e em cima de retidão. O teu trono é firmado em cima de saúde e em cima de solução. Ó Deus, que o Senhor possa estar tomando todas as nossas causas para ti. Que o Senhor possa estar tirando os pesos que nós não estamos dando conta de carregar. As coisas que nós não estamos sabendo resolver. As nossas próprias vidas que muitas vezes nós não estamos sabendo arrumar. Que o Senhor possa estar recebendo tudo isso que nós estamos te entregando nesse momento. E como um ato de fé, Senhor, nós queremos declarar com as nossas bocas que confiamos em ti, que queremos a cada dia. Talvez nós ainda não tenhamos a fé de Abraão e nem a fé de Sara, que eles tiveram no fim das suas vidas. Talvez nós estamos no começo da nossa jornada e é por isso que nós precisamos que o teu Espírito nos ajude, que o seu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, com essa entrega e que nós não tomemos de volta. Que nós, a cada dia que isso quiser nos atormentar novamente, nós possamos orar novamente e entregando, e sempre entregando e dizendo que nós confiamos na tua solução. Nós confiamos que o Senhor vai fazer o que é melhor para nós, para a nossa família, para todos que estão ao nosso redor. Que o Senhor está cuidando de nós, da nossa família e de tudo que nos é mais precioso e mais querido. E que o Senhor vai nos trazer no tempo certo a clareza para entendermos a providência que o Senhor está tomando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, do fundo do coração, esse foi o primeiro momento que nós estamos tendo de ação de graça. O mês de novembro eu vou estar trazendo inúmeros conhecimentos como ação de graça e como uma entrega a Deus no altar, como entregar louvando a Ele. O que é louvar? É declarar que nós acreditamos que Ele é maior do que nós, que os planos dele são maiores do que o nosso e que Ele está cuidando de nós. Nós fazemos isso com palavras, nós fazemos isso com oração, nós podemos fazer isso com canção, nós podemos fazer em pé, nós podemos fazer sentado, nós podemos fazer de joelho, nós podemos fazer prostrados, mas o mais importante é a sinceridade, a pureza do nosso coração. É confessarmos muitas vezes o quão isso está sendo difícil, o quão isso machuca, mas que nós queremos realmente entregar, porque foi além das nossas forças e que nós vamos confiar que Ele vai vir e que Ele vai tomar a providência que nós precisamos. Então eu oro por você, pela sua família, pelas suas causas. Eu tenho certeza que os anjos do Senhor vieram e receberam a sua entrega e a minha entrega. Não se engane você, eu tenho muitas causas também e tenho uma específica que eu entreguei nesse momento de oração e que eu vou continuar dia após dia falando para Deus que eu confio nele e que eu aguardo a providência dele. E estaremos aqui juntos novamente na próxima segunda, toda segunda e toda quarta, às 19h05, nesse horário, vou estar trazendo, que Deus possa estar aí trazendo esse alimento para você, esse alimento para a sua necessidade, esse alimento para a sua família, esse alimento principalmente para a sua fé. Não é o meu trabalho, nem a minha ação, não é o seu trabalho, nem a sua ação, que muitas vezes vai resolver, mas é a nossa confiança no trabalho e na ação de Deus, unidos com a nossa atitude, que vai trazer aquilo que nós mais desejamos. Então que Deus nos abençoe e que seja um mês para estarmos o tempo inteiro em ações de graças.
um movimento de gratidão e de louvor. Uma excelente noite.